espero que esta série de aulas tenha abençoado você, alargado, a sua mente, o seu coração para as verdades absolutas, inegociáveis de Deus para a minha vida e para a sua vida. Terminamos a aula anterior falando de 3 doutrinas que o apóstolo Paulo estava pregando. A justiça, e nós sabemos que a justiça que ele pregava não era própria, mas a justiça de Deus, que é Cristo. E ele pregava sobre o domínio próprio. Você tem que se dominar, Você não pode se deixar levar pelas suas paixões, pelos seus desejos, pela sua raiva, pela sua ira. Você tem que se dominar. Inclusive, o seu livre-arbítrio deve estar debaixo do seu controle e do meu controle. Do meu controle. E ele também falava do juízo vindouro. Doutrinas importantíssimas que nós devemos anunciar por todos os cantos onde nós estivermos passando. Então, no capítulo 25 de Atos, Paulo continua, Ele vai à festa e ele vai então cansar com aquela murrinha daqueles caras, porque eles não decidem nada, eles não tomam providência, Eles ficam ali, um jogo de interesses. Um queria o apoio dos judeus, e o mesmo queria dinheiro de Paulo, e buscando lucro imediato, o apoio político dos judeus. É o que se vê hoje no mundo, religioso e no mundo político, principalmente aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil, então eu vou falar do meu país. Se você é de outra nacionalidade, você fala do seu, não fala do meu não, eu posso falar porque eu estou aqui. Você fala do seu país, Eu posso falar da minha mãe. Se você falar da minha mãe, você pode ter certeza que eu vou ficar com raiva de você, Agora, se você fala da sua, o ponto é que o homem não muda. O reino dos homens é isso aí. É troca de favores, lucro espúrio, vantagem pessoal. E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, irmão, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então Paulo vai se irritar com essa amorosidade desses caras e vai apelar para o tribunal de César, e ele vai parar lá em Roma. Vamos ver, capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Os caras ficaram amargurados por 2 anos, Paulo estava de boa, estava lá em Cesareia preso, mas era tratado com humanidade. Os seus podiam ir e servi-lo. E os caras estavam lá, na amargura, na inveja amargurada. E você tem que tomar cuidado, porque isso alastra e não só se contamina, como contamina muita gente. Pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, porque os caras estão com fome, Os caras não falaram que não ia comer nada, não ia beber nada, até Paulo fosse morto. Será que eles cumpriram a promessa? 2 anos sem comer, sem beber, estariam mortos. Eles quebraram o voto deles, é claro que eles quebraram. E eles armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, o que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem. E não se demorando entre eles mais de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, onde Paulo estava preso. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxesse Paulo. Comparecendo esse, rogaram-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Não tinha como eles provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras:
Então Paulo de novo vai apresentar a sua defesa, né? E olha o espírito de Paulo, ele não está com raiva, ele não está irado, os caras estão 2 anos amargurados. Paulo não, Paulo estava tranquilo, era tratado com humanidade, servido pelos seus, né? Na prisão de Cesareia, estava privado da sua liberdade, infelizmente, mas tinha seus parentes, que, né, e a própria igreja que ia lá servir Paulo e os seus parentes. Então Paulo, defendendo, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, ponto. Nem contra o templo, ponto. Nem contra César. Olha aqui, César era truculento, hein? No caso aqui era Nero. Paulo respeitava a autoridade. E Paulo orava para que as autoridades se convertessem. Não era para facilitar a sua vida. Infelizmente, hoje, no nosso país, as pessoas querem que os governantes façam coisas para o bem deles. O povo age como o próprio governo age. O governo age em favor dele. E o povo quer que o governo age em favor... É o reino dos homens. É um jogo de interesse. Mas a vontade de Deus é que nós oremos para que os governantes convertam ao Senhor. É claro que eles, convertidos de fato e de verdade, eles vão agir com a humanidade para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu governo. Eles vão agir com muita humanidade. Mas o objetivo não é o meu benefício, o objetivo é que eles convertam e sejam salvos. E aí então, Paulo está dizendo, então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus à política aí, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Paulo era astuto como a serpente e simples como a pomba. Ele sabia que os judeus queriam matá-lo, né? Ele não era bobo. Às vezes os crentes de hoje são bobos, vão a lugares que não deviam ir, né? Aí, em nome de uma fé infantilizada, eles falam: eu estou aqui por causa de... Não está nada. Os judeus achavam que estavam jejuando por 70 anos no 5º mês e no 7º mês para o Senhor. Lê o profeta Zacarias e você vai ver que Deus vai dizer para eles: não foi para mim que vocês jejuaram. E muitas vezes as pessoas falam que estão servindo ao Senhor, está servindo nada, está servindo a si mesmo, está servindo o seu ventre, está servindo os seus apetites, os seus desejos carnais, estão servindo o dinheiro, mamon, está servindo o Senhor nada. E o Senhor vai falar um dia: nunca vos conheci, não foi a mim que vocês serviram. Então, irmãos, toma cuidado, é uma advertência severa aqui, né? E aí Paulo, ele diz: caso pois tenha eu praticado, Paulo assume também responsabilidade, algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Ponto. Tá, se eu pratiquei algo digno de morte, tá bom, estou pronto para morrer. É isso que eu mereço. Vocês ficam aí com essa morosidade, não trata nada, não julga nada, não resolve nada, fica esse blá blá blá. Então, se eu cometi algum erro de morte, me matem, pronto, resolve o problema. Como nós precisamos de homens como Paulo, né? Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, né? Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Então Paulo tocou lá na ferida lá do Festo, né? Ele queria agradar os judeus. Ele não queria a verdade. E hoje as pessoas não querem a verdade.
Elas querem ser agradáveis, agradadas, não agradáveis. Eu preciso ser uma pessoa agradável, mas não viver agradando as pessoas para ter o favor delas. Festo queria agradar os judeus, ter o apoio político dos judeus. É isso que ele queria, né? Nós presenciamos isso aqui no nosso país. E eu não estou aqui a favor nem de A nem de B, para mim não importa quem seja o político, o presidente, o meu dever é orar para que ele converta. Mas se ele determinar uma lei que é contrária à lei de Deus, eu não vou praticar, e fim de papo. E se eu tiver que ser privado da minha liberdade, eu vou ser. Se eu tiver que morrer por causa da minha fé, eu vou morrer. Se a minha família tiver que passar por privações, por eu estar preso, eles vão passar. Jesus falou que eu vou ter tribulação nesse mundo, que tudo é meu, a vida, a morte, tudo. Eu não entendo os crentes de hoje. Os crentes de hoje querem viver na terra um paraíso. Por que a igreja no Brasil não é perseguida? Porque ela não prega a verdade. Não prega. Porque se ela pregasse a verdade, ela vai incomodar muita gente, vai incomodar os políticos, vai incomodar os patrões, vai incomodar os professores das universidades que estão pregando aí um monte de asneira. Vai incomodar seus familiares, vai incomodar. E eles vão ser perseguidos. O irmão, Jesus te chamou para ser mártir. E você quer viver a política da boa vizinhança. Não dá. Ou você seja cristão, né? Mas não dá para ficar em cima do muro. Ou você desce para o lado de Cristo, ou você desce para o lado do mundo. Decida. Não dá para ficar no meio do caminho, em cima do muro. Ou você se posiciona a favor de Cristo, ou você se posiciona a favor do mundo. Ponto. Mas não dá mais para ficar no meio do caminho, né? Em cima do muro. Nós temos que pregar a verdade em amor. E a verdade é Cristo, ponto. A nossa Constituição é Cristo e a sua palavra. Estamos sujeitos à Constituição do Brasil? Sim, naquilo que não fere a Constituição Suprema, que é a palavra de Deus. Se ferir isso aqui, nós temos que estar prontos para defender a palavra do Senhor, mesmo à custa de privações, de perdas, de prisões, de fome, de nudez, de perigo, de morte. Esse é o cristianismo autêntico. Os homens sempre vão fazer politicagem, o reino dos homens, para agradar os outros. Vão deixar de falar coisas, vão deixar de fazer coisas, para buscar benefício dos outros. Então, tome cuidado, né, que nós possamos permanecer na verdade, que é a palavra de Deus. E ele continua dizendo aqui para nós essas verdades aqui, que são verdades imutáveis sobre a justiça, sobre o domínio próprio, sobre o reino de Deus. Olha o que ele diz mais. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A ele respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Até o mundo age diferente. Tem os acusadores, tem o acusado que possa se defender. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Levantando os acusadores,
nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo, e de fato está vivo. Por isso que os homens odeiam Jesus, porque ele está vivo. Os homens não odeiam os Césares romanos, os imperadores romanos. Os homens não odeiam os carrascos egípcios, porque odeiam Jesus, porque Jesus está vivo e Jesus incomoda. Jesus te chama a arrepender dos seus maus caminhos, Jesus te chama a deixar os seus maus caminhos, Jesus te chama à paz, Jesus te chama a sofrer o dano, a virar o rosto. Jesus te chama à morte por causa dele. Jesus te chama a negar a si mesmo para que você possa viver para ele. Esse é o Jesus que nós pregamos. Não é o Jesus que vai facilitar a sua vida. Vai complicar. Porque se você segui-lo, você vai ser injustiçado, perseguido, você vai passar por maiores provas, maiores tribulações, maiores dificuldades, por causa da fé. Se não fosse a minha fé em Cristo, eu não sofreria nada. Nada. Porque eu viveria do jeito que eu quisesse, ninguém teria nada com isso e ponto final. Mas por causa da minha fé, por causa da sua fé, meu irmão, você está exposto a maiores privações, a maiores tribulações, a maiores dificuldades, a maiores lutas, por causa da sua fé. Não esqueça isso não. Porque quando vierem as tribulações, você já sabe, Jesus falou que se acontecesse, moleza. Eu não estou sozinho, Jesus está comigo, eu tenho irmãos que vão me ajudar, que vão me orar comigo, que vão me apoiar, que vai me orientar dentro das Escrituras. Então eu não tenho que temer coisa alguma. E aí então, Paulo está aqui no meio dessa injustiça, mas agindo com justiça. Sendo acusado falsamente, mas não acusando ninguém falsamente. Sendo alvo da ira e da raiva dos outros, mas tratando estes com humanidade, com respeito, como Jesus nos ensinou. Então ele continua aqui. De sorte, a eles respondi, verso 16, que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja. Verso 17, sem os acusadores e sem a defesa do acusado. De sorte, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, levando os acusadores, nenhum delito referindo dos crimes que eu suspeitava. Verso 19. Traziam contra eles questões referentes à sua própria religião e a respeito de um Jesus, tratamento indigno que as pessoas dão a Jesus, a qual Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe que iria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso, mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã respondeu ele: o ouvirás. Aí Festo de novo fala com Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa,
e todos vós que estáis aqui presente conosco, vede esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Como que não tem? Paulo falou, olha, se você viu em mim algum crime passivo de mal, me mata. Ponto. Eu não pequei contra César, eu não pequei contra a lei dos judeus, eu não pequei contra a religião dos judeus, eu não pequei contra o templo, não pequei contra ninguém. Mas os homens mentem para conseguir seus objetivos, e isso não deve ser uma prática entre nós. E então, ele diz, então eu resolvi mandá-lo ao imperador. Verso 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que eu escreva ao soberano, a Nero, por isso eu trouxe a vossa presença. Igualmente, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa para escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Aí a seguir o rei Agripa, dirigindo-se a Paulo, diz, é permitido que use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então, o rei Agripa, ele era versado em todos os costumes judaicos e em toda a lei de Moisés. Então, Paulo está sentindo muita vontade de falar com o rei Agripa, porque o rei Agripa que sabia tudo a respeito das leis dos judeus, dos costumes dos judeus. Por isso eu peço um pouco de paciência, né? Paulo vai fazer um longo discurso. Da última vez que ele fez um longo discurso, um jovem morreu, né? Mas ele, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, o ressuscitou dos mortos. Aí ele fala, eu peço paciência porque eu vou falar, né? E aí Paulo vai fazer um longo discurso aqui. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a lei, a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança e da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível que entre vós Deus ressuscita os mortos. Paulo é maravilhoso na sua exposição, né? Os judeus me conhecem desde a infância. Ou você acha que é impossível, ó rei, que Deus ressuscite os mortos? Quantos mortos Jesus ressuscitou enquanto estava aqui na terra? Os próprios apóstolos. No dia da morte de Cristo, quantos mortos ressuscitaram e entraram na cidade? O rei Agripa sabia de tudo isso. E aí ele continua chamando, né? Pregando ao coração do rei Agripa estas coisas. Na verdade, a mim me parece que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Foi no tempo que Paulo perseguiu a igreja, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes
e encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu testemunho, o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, o rei, indo eu ao caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Se você fere a igreja, você vai ser ferido. Se você destrói a igreja, você vai ser destruído. É o que as Escrituras ensinam. Se você divide a igreja, você vai ser dividido ao meio. Se você quebra aliança com o Senhor, você será rasgado ao meio segundo a lei. Quando um casal ia casar-se, colocava uma banda de cordeiro de um lado e a banda de outro, para que o casal visse que se eles quebrassem a lei do casamento, eles seriam cortados ao meio, como o cordeiro foi cortado ao meio. Um dia eu pretendo fazer um casamento assim. Vai ser uma coisa de maluco, mas vou dizer bem para o casal: se vocês quebrarem a aliança, Deus vai te rasgar ao meio, como esse cordeiro aqui está rasgado. Mas ele já vai estar temperado, porque depois a gente põe ele na brasa e assa ele e come ele, né? Porque as pessoas não estão levando mais a sério a lei do casamento, a aliança do casamento. Eles eram punidos com a morte quando quebravam a aliança do casamento. E aí, Jesus disse a Paulo: eu sou Jesus a quem persegue, mas levanta-te, firma-te sobre os pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, mais tarde, Jesus aparece a Paulo e ensina a ele todo o evangelho. Ele fica lá 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia. Gálatas diz isso, aprendendo do próprio Senhor o evangelho. Nas cartas, Paulo faz questão de dizer: eu não aprendi o evangelho de homem algum, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia, e aos gentios que se arrependesse e convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje vivo, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas, o que Moisés, que era a Bíblia da igreja do primeiro século, eu não sei por que a igreja despreza 2 terços das Escrituras, porque a Bíblia da igreja era Moisés e os profetas, que apontava para o Messias, para o Cristo. E à medida que os apóstolos foram anunciando o Evangelho do Reino de Deus, eles conferiam para ver se de fato era assim o que os apóstolos ensinavam. É por isso que a igreja de hoje não teme a Deus, não conhece a Deus, não conhece o Deus que adora, não conhece a severidade de Deus, porque 2 terços da Bíblia é deixado de lado. A lei e os profetas. Nós terminamos uma série aí sobre os profetas menores. Seria bom você ouvir as mensagens dos profetas menores. E aí a Bíblia continua dizendo para a gente: isto é, que Cristo devia padecer. Os profetas falaram, Moisés falou que um profeta semelhante a ele
surgiria, seria levantado e o povo devia ouvi-lo. Isto é que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. É assim que você responde a uma agressão, a um insulto, com respeito, com reverência. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei. Você sabe essas coisas. Você pode negar, mas você sabe. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acredito, ó rei Agripa? Aí ele pergunta: acredita, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo já responde: bem sei que acredito. Então Agripa se dirigiu a Paulo e diz: por pouco me persuades a me fazer cristão. O rei sabia. Muita gente sabe o evangelho. Quando você expõe, eles fazem como Festo, como Agripa. Eles não decidem ser cristão. Eles continuam sendo religiosos. Eles continuam sendo católico, batista, metodista, presbiteriano, luterano, menos cristãos. Porque o cristianismo está fragmentado, né? Nessas denominações. Nós acreditamos que há uma só igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. E eu quero fazer parte dessa igreja que você acha na sua Bíblia. Nos concílios você acha as igrejas, né? Nos estatutos escritos pelas igrejas, você acha as igrejas. Mas a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue, você acha na Bíblia, na Palavra de Deus. Né? Nas convenções você acha as igrejas. Na Reforma Protestante você acha as igrejas. Mas se você voltar para a Bíblia, você vai achar a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. O rei Agripa sabia, mas ele não quis se tornar um cristão. Ele queria se manter, né, neutro, para ter o favor dos judeus, para ter o favor e o benefício político por parte dos judeus. Infelizmente, é o que está acontecendo no nosso país aí afora. Infelizmente. E eu falo com pesar no meu coração, porque muitos vão perder a sua alma, como a Agripa, por não se deixar se fazer um cristão, um discípulo de Cristo, e parar de defender bandeiras de igrejas, de instituições, que se você for na história, você acha o fundador, o dia que começou e assim por diante. Se você rastrear a igreja da Bíblia, você vai chegar em Jesus no primeiro século, derramando o Espírito Santo e os apóstolos pregando a mensagem, as pessoas se arrependendo, as pessoas sendo batizadas e as pessoas vivendo em comunhão com Deus e umas com as outras. E o que eles eram, como eles eram conhecidos? Como discípulos de Cristo, como pelos inimigos, né? Seita dos nazarenos, cristãos, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, os discípulos. Foi em Antioquia um termo pejorativo dos inimigos da igreja, né? A gente pode receber um monte de nome pelos inimigos da igreja, mas nós somos apenas cristãos. Nós não somos os únicos, eu quero deixar isso bem claro. Nós não somos os únicos.
E você não tem que passar pelas nossas mãos, nem pelas nossas igrejas para se tornar um cristão. Basta você abrir a sua Bíblia, ler e aplicar, e você vai se tornar um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. E aí então, Paulo responde: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei Agripa, porém todos, porque tinha muita gente lá, os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Eu não quero que meus irmãos tenham que passar por privações como eu estou passando, prisões como eu estou passando. Paulo está dizendo, é a mesma coisa, né? Tem irmãos que estão prontos para passar por privações, provações e lutas, e passam, e acaba fortalecendo a fé de outros. Mas Paulo não queria isso para aqueles que ele estava pregando, né? A essa altura levantou-se o rei e também o governador Berenice, bem como os que estavam sentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros. Lembra que Berenice era judia, dizendo: este homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Uma vez que ele apelou para César ele vai. E aí a gente continua essa história tão bonita, né? Tão eloquente, por parte de Paulo, das Escrituras. Não por mim, eu sou nulo aqui. Eu só estou expondo o que Paulo falou, o que as Escrituras dizem. A honra é de Deus. Eu sou apenas um irmão mais velho aí, anunciando o que está escrito nas Escrituras, né? E estou pronto para te ouvir, também estou pronto para aprender com você. Se você tem algo para me ensinar, por favor, me ajude. Eu quero ser apenas um discípulo de Cristo. Eu quero ser apenas um cristão. Não, nós não somos os únicos cristãos neste mundo, mas nós queremos ser simplesmente cristãos, simplesmente discípulos de Jesus Cristo. E se você pode nos ajudar, estamos prontos para sentar, ouvir e aprender com você. Que Deus te abençoe.